Inspectores da Agência Internacional de Energia Atómica deslocam-se à central nuclear de Zaporíjia esta quinta-feira. Ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia suspendem acordo de vistos com a Rússia para travarem as viagens de turismo. ONU acusa a China de violar os direitos humanos. Relatório sobre a repressão de Pequim contra uigures e outras minorias faz apelo à comunidade internacional. Evitar uma catástrofe nuclear pior do que aquela que aconteceu em Chernobyl. Este é o principal objetivo dos 14 inspectores da missão da Agência Internacional de Energia Atómica que chegaram esta quarta-feira à cidade de Zaporíjia, no leste da Ucrânia. Aos jornalistas, o diretor da agência explicou que esta é uma missão técnica. Rafael Grossi sublinhou que o mais importante é preservar esta central nuclear, que é a maior da Europa. O mundo olha com expectativa e apreensão, temendo fugas maciças de radiações. A missão da ONU na central vai demorar alguns dias, mas Rafael Grossi não descarta a possibilidade de manter ali uma presença contínua. No entanto, esta primeira fase, por assim dizer, vai demorar alguns dias. Os inspectores da Agência Internacional de Energia Atómica devem deslocar-se pela primeira vez à central nuclear esta quinta-feira. O complexo fica a cerca de 120 km da cidade, numa zona ocupada pela Rússia desde março. Kiev apelou nos últimos dias para que Moscou parasse de bombardear a estrada por onde é suposto passar a missão da ONU. A central nuclear foi recentemente bombardeada, ficando danificada, aumentando assim os receios mundiais de um desastre nuclear. Rússia e Ucrânia trocam acusações. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia decidiram suspender o acordo de 2007 com a Rússia para a facilitação da emissão de vistos, sobretudo para turismo. Estados-membros das regiões do Leste, Escandinávia e Báltico queriam uma proibição total da entrada de cidadãos russos na União Europeia, mas Portugal, França e Alemanha eram alguns dos que estavam contra esse bloqueio. A Comissão Europeia diz que vai haver maior seletividade no tipo de motivos por detrás do pedido do visto. Temos visto muitos russos a viajar por motivos de lazer e compras, como se não houvesse guerra na Ucrânia. Os Estados-membros consideraram que não vivemos circunstâncias normais. As coisas não podem continuar como antes. Os países contra a proibição total alegam que a Europa deve abrir as portas aos dissidentes, ativistas, estudantes e outros cidadãos que fogem à perseguição do governo russo. Só o tempo dirá como é que os cidadãos russos vão lidar com mais esta restrição à sua vida normal. Espera-se que esta medida tenha algum impacto, mas temos de compreender que o panorama mediático russo está totalmente dominado pelo regime de Putin. Um grande número de pessoas só vê as notícias de canais estatais de televisão, uma forte arma propagandística. As pessoas recebem todo o tipo de desinformação, todos os dias. É mais provável que os mais jovens conheçam a verdade, mas desde o início deste conflito temos visto pouquíssimos russos decididos a rebelarem-se. Os ministros dos Negócios Estrangeiros também confirmaram que não vão reconhecer os passaportes russos provenientes de territórios ocupados na Ucrânia. Haverá também uma revisão dos vistos que os cidadãos russos estão atualmente a usar para turismo ou outros efeitos. A inflação bate recordes na economia europeia e, de acordo com os dados provisórios do Eurostat, a taxa de inflação homóloga para o mês de agosto foi de 9,1% na zona euro. Uma subida face aos 8,9% verificados no mês de julho e que foi provocada sobretudo pelo aumento de mais de 38% registado nos preços da energia. Nos bens alimentares, o aumento foi superior a 10%.
Portugal registrou um índice harmonizado de preços do consumidor de 9,4%, semelhante ao verificado no mês anterior, e que, apesar de ser o mais alto de sempre, deixa a economia portuguesa a meio da tabela na lista de países com a moeda única. O grande destaque vai para a França, que registrou uma taxa de inflação de 6,5%, inferior às expectativas. No polo oposto estão 3 países bálticos, Estónia, Letónia e Lituânia, particularmente afetados pelas limitações no acesso à energia russa e que registaram taxas de inflação superiores a 20%. Os valores recorde colocam ainda mais pressão sobre o Banco Central Europeu para aumentar novamente as taxas de juro, por forma a tentar conter a subida de preços. Os pubs britânicos, um marco cultural e um ponto de encontro histórico para as comunidades de todo o Reino Unido. Mas muitos estabelecimentos correm o risco de fechar devido aos grandes aumentos dos preços da energia. Foi por isso que profissionais da indústria decidiram fazer um apelo ao governo. Tenho visto pessoas a dizer que esperam que as contas subam de 100% a 300%, alguns casos até 400%. E vimos não cervejarias, mas bares, que são os principais pontos de venda dos produtos cervejeiros neste país, a publicar informações sobre como as contas subiram de 30 mil libras por ano para mais de 150 mil libras por ano. A crise a envolver o custo de vida no Reino Unido fez com que a inflação subisse para níveis máximos dos últimos 40 anos. Ao contrário dos lares comuns, as empresas não usufruem de um teto máximo a ser cobrado pelos fornecedores no valor das faturas de gás e eletricidade. Isso significa que os pubs estão a ser obrigados a aumentar os preços, correndo o risco de assustar os clientes. O relatório da ONU sobre a repressão da China contra uigures e outras minorias na província ocidental de Xinjiang evoca possíveis crimes contra a humanidade e provas credíveis de tortura e violência sexual contra a minoria uigures e apela à comunidade internacional a agir. O relatório divulgado esta quarta-feira, o último dia de Michelle Bachelet como alta comissária dos direitos humanos, diz que foram cometidas graves violações dos direitos humanos na região no contexto da aplicação pelo governo chinês de estratégias antiterroristas e contra o extremismo. Embora não pareça conter quaisquer revelações em relação ao que já era conhecido sobre a situação em Xinjiang, o documento tem o selo de aprovação da ONU sobre as acusações de longa data feitas contra as autoridades chinesas. Estudos ocidentais acusam Pequim de ter internado pelo menos 1 milhão de pessoas, na sua maioria uigures, em campos, de realizar esterilizações e abortos forçados e de impor trabalhos forçados. A China nega estas acusações, apresenta os campos como centros de formação profissional, destinados a manter os habitantes afastados do extremismo religioso. A seca continua a ser um quebra-cabeças em muitos países. Em Espanha, na pequena cidade de Ribadavia, em Ourense, Galiza, muitas pequenas empresas reinventam-se para sobreviver no meio de restrições ao consumo de água. Uma cabeleireira viu-se obrigada a trabalhar com água engarrafada. Temos água das 13 às 15 e das 20h30 às 23h, ou seja, fora do horário de trabalho. Fazemos o melhor que podemos. Uma situação semelhante vive em outros setores de atividade. José Manuel da Barca, proprietário de um bar, vai à fonte buscar água. É a primeira vez que isto acontece em Ribadavia. A seca, ou o que quer que lhe queiram chamar. Nunca antes houve tão pouca água como este ano. E temos os rios Minho e Ávia. Mas os caudais dos rios, entre eles o Minho, estão muito baixos. A Câmara Municipal colocou depósitos de água nas ruas, transportada por caminhões cisterna, enquanto se repensa a bacia hidrográfica, uma solução, mas a longo prazo. Ryan Giggs enfrenta potencialmente um novo julgamento depois de um júri britânico não ter chegado a nenhum veredito. O antigo jogador de futebol do Manchester United estava em julgamento por violência doméstica há 4 semanas, mas depois de mais de 20 horas, o júri, composto por 7 mulheres e 4 homens, não conseguiu chegar a nenhuma conclusão sobre as 3 acusações que foram negadas completamente por Ryan Giggs.
a repetir-se. Um segundo julgamento só terá lugar dentro de vários meses. Ryan Giggs, de 48 anos, negou também atitudes de controlo ou comportamentos agressivos durante uma relação de 3 anos que manteve com a ex-namorada Kate Gravell, de 38 anos.